Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Python. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para que vocês que estão acompanhando o curso, eu espero que vocês estejam gostando bastante, aproveitando. Vocês que são novos no canal, se inscrevam, ativem aí o sininho, deixem seu joinha e seus comentários, para que a gente vá criando aí cursos que sejam interessantes e úteis para vocês. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que são os laços de repetição. Laços de repetição são estruturas que existem no Python e em outras linguagens de programação que permitem que o programa tome decisões durante aí a sua execução. Para a aula de hoje, então, a gente vai trabalhar aqui de novo com o Jupyter, né? Então, a gente vai criar um novo notebook. Então, New, Python 3, e a gente começa aqui o nosso código. Vamos iniciar colocando um Markdown aqui para ficar bonitinho. Então, aqui vamos chamar isso de aula 3, laços de repetição. Existem basicamente 4 tipos de laço de repetição disponíveis para a gente trabalhar. O laço for, if, while e o try, except. Aqui a gente vai começar hoje, então, a aula falando do loop for. Mais um Markdown. Vamos falar sobre o for. O que é o loop for? Ele vai rodar um trecho de programa para um set aí de números, tá? Para alguns valores, a gente vai rodar esse número. Vamos começar com um exemplo para entender do que isso se trata. Então, for i in range 6, dois pontos, print i. Esse aqui, então, é o nosso primeiro programa de loop for. Vamos prestar atenção no que a gente escreveu até aqui. Então, for i é uma variável, e essa variável vai mudar seu valor a cada iteração do programa. In range, range é uma função do Python que cria sequências de número, né? Quando eu coloco simplesmente o número final, ele vai criar todos os números desde 0 até um número antes do que eu escrevi, né? Então, nesse caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui dentro do for, eu coloco o que eu quero que o programa execute. Observem duas coisas. Primeiro, eu sou obrigado a colocar esse espaço na frente aqui do comando. Isso aqui a gente chama de ident. E é isso que vai dizer para o Python que isso está dentro de um laço, tudo bem? Diferente de algumas linguagens, eu não preciso abrir ou fechar colchetes ou colocar um end para inserir, para dizer para o programa que essa parte que o for terminou. Eu simplesmente volto o ident e ele sabe que isso aconteceu. Então, se eu rodar esse programa, o que vai acontecer? Ele vai imprimir todos os valores de i a cada rodada, né? Então, o valor de i vai aumentando desde 0 até 5. Para ficar mais bonitinho, a gente pode mudar isso aqui, usar a função end igual, e vamos colocar um espaço. Isso aqui vai dizer para o comando print que eu quero que, ao final do texto, ele termine com um espaço, ao invés de terminar com uma quebra de linha, como é o padrão dele. Então, eu dou um Enter aqui, e a gente tem todos os nossos números, né, impressos aí. Tá bom? Um outro exemplo interessante que a gente pode trabalhar, vamos criar uma variável, por exemplo, a igual a 0, né? E aí eu vou fazer um for i in range 1,6, né? O que eu mudei? E aí o que eu vou fazer? A mais igual a i, print a in espaço. Vamos ler o programa antes e tentar entender o que ele vai fazer. Primeiro, eu criei uma variável a, que ela é inicializada com valor 0. Daí eu vou fazer um loop for, ainda na função range do Python. Observa-se que esse range agora ele está, diferente do caso anterior, ele está desde 1 até 6. Isso significa que eu não quero que ele comece a contar no 0, mas que ele comece a contar no 1. Né? Então, ele vai contar de 1, 2, 3, 4, 5. Não vai contar o 6, né? Porque o 6, ele para a contagem um número antes do que esse limite superior, tá bom? Esse mais igual a 1, para quem não é
familiarizado, ele é a mesma coisa que eu escrever A igual a mais I, tudo bem? O mais igual, ele sabe que ele tem que somar a ele mesmo. Isso é comum a algumas linguagens, mas pode ser novidade para alguém. E aí, se eu imprimir o A, ele vai imprimir o valor do A. Por que ele imprimiu esses valores? Vamos pensar no programa. Inicialmente, o A valia 0. Na primeira iteração, o meu A vai receber A, que é 0, mais I, que é 1. Né? E aí ele vai imprimir aqui o 1. Na segunda iteração, o A está valendo 1, ele vai receber 1 mais o valor 2, que é o valor do I, e assim por diante. Tudo bem? Então, se vocês observarem valor a valor aí, vocês vão entender por que dessas respostas. Se a gente colocar o I aqui só para ilustrar, os valores do I são 1, 2, 3, 4, 5, como a gente mencionou, que são os valores que vêm diretamente ali do range. Tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente pode tentar fazer aqui é o fatorial. Então, vamos fazer lá o cálculo do fatorial. Eu crio, então, um fatorial. Eu vou criar uma variável x, que é quem eu quero calcular o fatorial. Inicialmente, isso aqui é 6. Aí, eu vou começar a inicializar uma variável fact com o valor de 1. Tá? For i in range. Vejam, agora eu quero um range que vai desde 1 até o valor de x, né? Eu quero multiplicar, para eu calcular o fatorial de 6, eu vou fazer 1 vezes 2, vezes 3, tal, até vezes 6. Então, como é que eu faço esse range agora? Eu tenho que fazer um range desde 1, só que ele tem que ir até x mais 1, porque se eu fizer só até x, ele vai parar no 5, certo? Eu dou 2 pontos, na linha de baixo eu vou falar o seguinte, fact é igual a fact vezes i. Certo? Ou fact vezes igual i, também dá na mesma. E aí eu saio do ident para escrever print o fatorial de... Lembra que string a gente usa o sinal de mais, né? Para concatenar string, strx. Eu preciso usar esse str para converter o meu inteiro numa string. É igual a mais str fact. E se eu rodar o meu programa, ele vai me dizer aqui que o fatorial de 6 é igual a 720. Se eu mudar aqui o meu x, por exemplo, 3, o fatorial de 3 é igual a 6 e assim por diante. Né? O fatorial é uma função aí que cresce muito rapidamente dentro da matemática. Tudo bem? Uma coisa interessante a comentar com relação ao for no Python é que o for, ele, na verdade, aqui ele recebe um vetor, né? Um vetor de posições. Por enquanto, a gente está usando o range, que cria posições na sequência para a gente trabalhar. Mas eu posso usar um vetor aleatório. Por exemplo, vetor igual... Eu vou colocar aqui uma lista de números completamente desordenadas. Né? E eu quero que o programa imprima para mim os valores desse vetor. Como é que eu faço? Simplesmente for val in vetor, 2 pontos, print val. Tudo bem? Se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir diretamente os números conforme eles estão escritos dentro do vetor. Observem que, então, o que acontece? A cada rodada, essa variável val recebe um número, um valor, né, da posição guardada aqui nessa lista vetor. Tudo bem? Esse vetor pode, por exemplo, ser um vetor de texto, por exemplo. Então, vamos supor que eu coloque lá gato, cachorro e passarinho. Por exemplo, se é um vetor, eu vou rodar e ele vai me trazer diretamente aí os valores. Tá bom? Agora, vamos supor que eu precise saber, além do valor, a posição. Né? Por algum motivo, eu preciso do contador desse índice, né? E eu precise também dos valores. Aqui no Python tem uma forma mais fácil de fazer isso, se comparado com algumas linguagens, que é o seguinte. For i, val in,
E ao invés de eu abrir direto a variável, eu vou usar a função enumerate. Enumerate vetor. Print, e aí eu vou colocar i, vírgula, val. O que mudou agora? Agora ele vai imprimir de novo, né, cada um dos valores, mas ele também vai imprimir aqui, também vai trazer o índice, né, dentro aqui desse vetor. Então, observem que essa função enumerate, ela vai fazer com que o vetor me entregue dois valores, o valor i e o valor armazenado. Tudo bem? Legal, né? Uma outra coisa que a gente tem que comentar é o seguinte: o Python permite uma notação simplificada para fazer alguns fors, quando o que você tem que fazer é simples, né? Às vezes você quer criar um for só para fazer uma linha de execução. Então vamos supor que eu queira pegar todos os números desde 0 a 6, de 5, né? E eu queira elevá-los ao quadrado. Eu posso usar a seguinte notação: x vai ser igual a, abre colchetes, s ao quadrado, for s in range 6. E pronto. Quando eu rodo isso, se eu olhar agora a minha variável x, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 elevados ao quadrado. Certo? Ele já vai fazer esse for e vai armazenar dentro desse x. Notem que isso é totalmente equivalente a eu fazer isso aqui. For x in range, for i in range 6, dois pontos, x i é igual a i ao quadrado. Só que eu tenho que inicializar, né, essa minha variável x. Desculpa, a gente pode usar o append, né, x ponto append i ao quadrado. E eu preciso inicializar o x como uma variável, como uma lista vazia, né? Então, agora, se eu olhar o x, eu tenho exatamente a mesma coisa. Observem que as duas linhas, os dois comandos vão fazer exatamente a mesma coisa e terá do mesmo jeito, tá? Só que isso aqui permite que a gente tenha aí o mesmo comando numa única linha. Muitas vezes é mais fácil, mais claro o código quando eu escrevo desse jeito. Certo? Bom, seguindo em frente, então, o próximo item que a gente vai discutir são os laços do tipo if. Um if, então vamos só colocar um markdown aqui para ficar bonitinho. O if, né, do inglês significa se. Então ele vai verificar se uma condição é verdadeira ou não. E ele só vai executar aquele trecho do código caso a condição seja verdadeira, né? Então vamos começar com um caso bem simples. Vamos colocar aqui uma variável val igual a 3. E eu quero saber se esse número é maior do que 2. If val maior do que 2, dois pontos, print condição satisfeita. Se eu executar isso, ele vai dizer que a condição está satisfeita, porque o meu valor val vale 3, ele vai fazer o teste aqui, 3 é maior do que 2, sim, então ele vai executar isso aqui. Se por acaso esse número for menor do que 2, ele não vai executar nada, porque ele vai fazer esse teste, isso aqui vai ser falso, né? Então ele não vai executar esse trecho de código. Bom, às vezes eu posso querer saber se a minha variável... caso seja negativo, eu quero fazer alguma coisa, né? Então, vamos pegar o caso de um número e verificar se ele é positivo, né? Como é que eu sei, se ele é par? Como é que eu sei se o número é par? Se eu divido o número por 2 e o resto é 0, ele é par. No Python,
existe a função percentual que ele vai dividir e me dar o resto, né? Então, se eu fizer 10 percentual 2, ele vai dividir 10 por 2 e pegar o resto dessa divisão, que no caso é 0. Se eu pegar 11 por 2, o resto vai ser 1. Então, uma forma da gente saber se o número é par ou ímpar é simplesmente olhar o resto dessa divisão. No caso, a gente tem o seguinte. Eu tenho um valor val igual a, vamos iniciar com 10, e if val percentual 2 igual a 0, eu sei que esse número val mais é um número par. Se não for, eu coloco o else, que em inglês significa caso contrário, né? Else print strval mais é um número ímpar. Certo? E eu volto aqui. Se eu executar esse trecho, o que eu vou ter? 10 é um número par. Como é que está a lógica do programa? Esse número aqui, eu faço a divisão e pego o resto por 2. Se ele for igual a 0, essa primeira condição vai ser satisfeita. Se essa condição é satisfeita, ela vai executar esse valor aqui, certo? Uma vez que isso acontece, ele sai do loop. Caso não seja verdadeiro, por exemplo, se eu tiver 17... Opa, podia ter colocado no espacinho para ficar mais bonito. O 17, ele vai fazer esse teste, isso aqui não vai ser igual a 0, né? Vai ser falso, esse statement. Ele vai pular direto aqui para o senão e vai rodar o que está aqui dentro. Tudo bem? Algumas vezes a gente quer fazer algum teste a mais. Se o primeiro teste é negativo, eu quero eventualmente fazer um segundo teste. Então vamos, por exemplo, pegar o caso de números e descobrir se eles são positivos, negativos ou zero, né? Lembrando que o zero não é nem positivo nem negativo. Então x igual, por exemplo, a 2. If x maior do que zero, print str x mais é positivo. E aí eu uso o statement else, que seria um else if, ou caso não seja, se, e aí eu coloco uma segunda condição, x menor do que zero, dois pontos, print str x mais é negativo. Observe. Primeiro eu vejo se o número é maior do que zero. Se ele for maior do que zero, ele vai imprimir que é positivo e vai sair do código. Depois eu quero ver se ele é menor do que zero. Caso seja, ele não é positivo, mas ele é negativo. Então ele imprime negativo, certo? Caso contrário, uma condição geral, int strx é igual a zero. Né? Essas são as três possibilidades. Se eu rodar esse programa, em algum lugar eu errei. Faltou mais aqui. Se eu rodar esse programa, ele vai me falar, olha, o 2 é um número positivo. Se eu eventualmente colocar um número negativo aqui, menos 3 é um número negativo. E, por sua vez, se eu colocar 0, 0 é igual a 0. Eu não tenho nem essa condição como condições verdadeiras. Tudo bem? Assim como no caso ali do for, a gente pode usar a notação simplificada para o if. Tá? Só para ilustrar um exemplo um pouco mais interessante, vamos usar esse trecho de código aqui. Eu tenho uma variável components. Eu tenho uma variável components que é uma sequência de componentes aí de uma mistura química X. Eu crio essa variável. Se eu olhar a variável components
ela simplesmente vai ter um monte de óleo, de componentes químicos. Mas observem que alguns desses componentes químicos são de óleo, alguns componentes químicos são de calcita, né? São do tipo aí de rocha. E eu quero fazer um loop, iterar dentro desses valores e retornar só aqueles que são com óleo. Como é que eu posso fazer isso? Bom, uma forma simplificada, usando aquela notação simplificada, é o seguinte: eu vou criar uma variável de saída oil components e ela vai ser igual ao seguinte: s, que é uma variável qualquer que eu vou iterar, for s in components, né? Lembrando que o components é essa variável, né? Então, o meu s vai ser um item de components if moil in s. Ou seja, se eu tiver esse texto, lembra da aula anterior que a gente falou desse in, ele verifica se dentro dessa string s eu tenho esse valor. Então, se essa condição aqui for verdadeira, moil in s for verdadeira, o meu oil component vai receber o componente s, tudo bem? E aí, depois eu vou imprimir a variável só para que vocês observem que eu tenho apenas os componentes daquela variável grande daquela minha primeira variável. Opa, faltou isso aqui. Eu tenho apenas os componentes que tem o óleo, o componente óleo, tudo bem? Então vejam que eu criei um for, dentro desse for eu coloquei um if, né? E tudo isso usando a notação simplificada. De novo, isso aqui poderia ser construído, essa lógica poderia ser construída usando aí a notação típica, né? A notação padrão, mas essa notação ela é mais simples, deixa o código mais claro para ser interpretado depois, certo? Bom, vamos em frente. Vamos falar rapidamente, então, aqui do while, né? Vou um markdown aqui para separar. While. While, no inglês, significa enquanto. Então, o laço while vai executar um trecho de código enquanto alguma condição for verdadeira, né? Aqui eu chamo bastante atenção, a gente tem que tomar um cuidado especial ao usar o while, porque se eu colocar uma condição que nunca vai ser satisfeita, o comando vai rodar para sempre, tá? E aí eu preciso interromper a execução na mão, por exemplo, usando um Ctrl+C, tá? Vamos fazer um exemplo bem clássico aí, né? Então, vamos iniciar uma variável contadora, cont igual a 0, while cont menor do que 10, print cont ind igual espaço. Veja que se eu rodar isso aqui dessa forma, ele vai ficar rodando para sempre, tá? Porque ele está imprimindo, e ele nunca vai sair daqui. E se eu deixar esse negócio rodando, ele não vai rodar, ele não vai parar de rodar. Se eu parar aqui a execução, eu tive que interromper manualmente, né? Mas vejam que ele ficou imprimindo 0 para sempre. Como é que eu faço para corrigir esse problema? Eu vou incrementar meu contador, né? Cont mais igual 1. Agora sim, ele vai executar, então, enquanto o número for menor do que 10. Aqui, então, eu vou colocar a condição que eu tenho, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai rodar no meu programa, certo? Uma outra coisa interessante que eu posso colocar aqui no meu loop while é o seguinte: enquanto isso for verdadeiro, eu quero que você execute uma coisa. Quando ele deixar de ser verdadeiro, eu quero que execute outra. O Python permite que a gente use o statement else aqui dentro do while. E aí eu posso, de repente, colocar assim, print laço finalizado, por exemplo. Né? E aí eu vou pôr um barra N para pular de linha ali, porque não tem. Pronto. Então, enquanto isso aqui é verdade, ele vai rodar, ele vai fazer o que tiver aqui dentro.
Quando isso deixar de ser verdade, ele vai fazer o que está aqui dentro. Claro que nos dois casos poderiam ser execuções mais complexas, certo? Finalmente, a gente termina a aula falando do try catch. Ou try, no caso do Python, é try except. Try except. O try except, ele é um loop bastante interessante, que ele permite que o nosso programa receba e trate erros. Eventualmente eu vou fazer alguma conta ou algum processamento que eu sei que pode dar erro e pode parar a execução. Vamos supor, por exemplo, que eu queira pegar um número qualquer e fazer 1 sobre ele. Então, x igual a 2. E eu quero imprimir 1 sobre x. Tá? Então, se x igual a 2, isso aí dá meio. Se meu x é menos 3, menos 0,33. Mas e se meu x por acaso for 0? Opa, deu um erro, não é? Eu poderia tentar resolver esse problema usando um if, e caso eu verificasse que é igual a 0, mas aí eu teria que saber exatamente que tipo de tratamento de erro ia acontecer, que tipo de erro poderia acontecer e assim por diante. O Python permite que a gente use essa sintaxe try, que do inglês significa tente, né? Então ele vai tentar imprimir o inverso de strx é 1 sobre x, né? E aí, vamos começar aqui com 1. Depois que eu rodo aqui o try, eu preciso colocar except, ou seja, caso dê um erro, o que você vai fazer? Except, né? Print, divisão por 0, não é possível. Né? E aí, se eu rodar, ele vai me dizer isso, o inverso de 1 é 0. Se eu colocar aqui 6, o inverso de 6 é 0,17. Se eu colocar 0, divisão por 0 não é possível. Ou seja, lembrem-se que quando ele tentou rodar esse comando, ele deu erro e parou a execução do meu código. Né? Nesse caso, ele não parou. Ele tentou, viu que o comando retornou um erro e passou para essa parte aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente fica por aqui na aula de hoje. Esses são os principais tipos de laço que existem aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado e usem bastante aí o tempo de vocês para praticar, tá bom? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou querem colocar algum comentário, por favor, deixem um comentário aí no YouTube. A gente vai tentar, se possível, responder o quanto antes. E se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal para a gente saber aí quem que está acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.